E tem telefone também para você entrar em contato, viu? 3003-2433. E a gente continua falando de mercado de trabalho, Gilvan? Continua falando de mercado de trabalho, porque a Poliana Barbosa está aqui com a gente para falar sobre como a falta de comprometimento nos processos seletivos tem impactado no recrutamento de funcionários. As pessoas têm optado por esse processo seletivo, né, Paulo? Bom dia. Mas muitas vezes desaparecem, né? Não dão resposta. Isso é muito ruim, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Gilvan. É muito ruim e é muito comum cada vez mais. E o que é que acontece? Hoje, os candidatos, eles acabam se candidatando a muitas vagas, se inscrevendo em muitas vagas ao mesmo tempo. Muitas vezes não prestam atenção ali nos requisitos, no que realmente ela oferece. E a facilidade também hoje de enviar currículo online é muito, muito grande. Então, com isso, eles saem disparando os currículos. E quando chegar ali no momento da entrevista, muitas vezes eles nem lembram daquela vaga, não sabem nem como é que eles se candidataram. Participam de todo o processo seletivo e muitas vezes ali, naquele momento da entrevista, é apresentada a vaga, o salário, as atividades que eles vão executar, qual é a empresa, mas ali naquele momento do processo seletivo eles não colocam ali se realmente querem ou não continuar naquele processo. E aí acaba ficando naquele processo, muitas vezes tira a oportunidade de outros candidatos, né, que também poderiam estar ali e no decorrer, né, das outras etapas acabam não querendo continuar. Mas o problema de não querer continuar não há problema nenhum, porque você pode dizer que a vaga não corresponde àquilo que você quer. A questão é a falta da comunicação. Eles simplesmente se calam, não falam mais nada e aí o recrutador fica ali sem entender. Muitas vezes já tirou outras pessoas do processo seletivo porque aquele candidato se destacou de certa forma e ali fica uma coisa bem chata, né, na verdade, porque o processo seletivo acaba não tendo o mesmo desempenho que ele deveria ter. Sem dúvida. Então, você falou exatamente sobre essa questão. As pessoas às vezes somem, desaparecem e não dão satisfação. O interessante é você desistir, beleza, encontra uma outra oportunidade. Mas aí você informa, né? Dá um feedback aí para a empresa. Porque também a empresa despende tempo, dinheiro, muitas vezes, com o recrutador, com funcionários que param ali de fazer sua função para poder fazer a entrevista. Com certeza. Na verdade, Sofia, a falta de comunicação de um candidato é prejudicial para todas as partes. Para a empresa, porque ela acaba tendo um retrabalho de ter que correr atrás ali de novos candidatos, né? E fazer aquele processo seletivo. Acabou perdendo tempo com um candidato onde ela apostou muito, e que ele demonstrou um determinado interesse, né? Mas em algum momento ele some. Então, para a empresa é um retrabalho. Para outros candidatos, o prejuízo é porque muitas vezes eles não se destacaram tanto assim, mas eram profissionais que atendiam os requisitos da vaga, mas são dispensados porque a empresa identificou que teve outro ali que se adequava mais à vaga. Mas aí lá na frente esse outro acabou desistindo. Então aquele candidato que estava ali também concorrendo àquela vaga acaba se prejudicando. E o maior prejudicado, na verdade, é esse profissional, né? Porque ele acaba desistindo, não comunica e aquilo que de repente poderia ser algo legal para ele, porque a empresa muitas vezes tem um banco de talentos ou de repente os RHs, eles se conversam, ele não ficou naquela vaga, mas o RH poderia indicá-lo para outra oportunidade e ele acaba perdendo isso e manchando um pouco a imagem dele, o currículo dele para futuras oportunidades. Por quê? Porque não teve o comprometimento, porque não teve realmente ali a cara realmente de chegar e dizer, olha, essa vaga ela não corresponde às minhas expectativas, mas quem sabe futuramente surgindo uma outra vaga, eu estou à disposição da empresa. Então acaba que ele também se prejudica. É importante ele falar isso, sem temer. Às vezes, será que essas pessoas, esses candidatos não temem dizer isso e ficar alijado de outros processos? Ou não tem nada a ver? Gilvan, pior é não falar, né? Porque ali ele fica calado, não dá um feedback. Eles reclamam muitas vezes que o feedback não vem por parte da empresa, né? Mas muitas vezes não vem por parte deles. Então, assim, acaba que ele mancha a imagem dele de toda forma. E aí é importante falar que muitas vezes, porque depende muito do processo seletivo, depende muito desse recrutador, né? Tem entrevistas que o recrutador ele já chega com a transparência,
né? Fala qual é a empresa, quais são as atividades, benefícios, enfim, horários. Então, ali está muito claro. E ele ali dá uma abertura para aquele candidato dizer se ele tem interesse ou não de continuar naquele processo seletivo. Então, sempre que existir essa oportunidade, você, candidato, que não se identificou com aquela vaga, é a oportunidade de você dizer, não, agradeço, né, mas eu não vou continuar, prefiro parar por aqui, mas quem sabe futuramente surgindo vagas, você pode me chamar novamente. Então, esse é o momento. Porém, a gente sabe que nem todo processo seletivo é igual. Então, existem aquelas empresas que muitas vezes abrem o processo, faz toda a entrevista, não abre ali quais são os benefícios, o salário, por exemplo. Gente, o salário é óbvio que o profissional ele quer saber quais são os salários, quais são os benefícios, quais são as atividades que ele vai desempenhar. Então, quando a empresa ela não trabalha com essa transparência desde o início, ela realmente vai chegar um momento ali que ela vai desmotivar aquele candidato. Ela passa insegurança, não passa? Totalmente, entendeu? Porque o candidato, ele está participando de vários processos seletivos, ele mandou currículo para vários lugares, então ele quer saber qual a vaga que é mais atrativa. Claro. Então, para que acabe, né, com esse retrabalho até por parte da empresa, é importante que já de cara, na primeira etapa, essas informações elas sejam divulgadas, né, para que deixe muito claro para o candidato o que é que tem para oferecer. Mas, infelizmente, o que acontece é que muitas vezes, mesmo a gente trazendo essa clareza, o candidato ainda assim, na hora, aceita, né? E depois ele some. E, Poli, você falou sobre essa questão do retrabalho da empresa. Como é que as empresas elas podem tornar os processos seletivos mais resolutivos, assertivos? Então, Sofia, a questão é justamente essa. Primeiro, quando divulgam uma vaga, deixa lá nessa divulgação muito claro quais são as atividades. Se quiser, muitas vezes pode até divulgar o salário, mas eu entendo que essas informações que são mais... muitas vezes assim, mais sigilosas, digamos assim, pode ser tratadas na hora da entrevista. Mas no momento de divulgar essa vaga, é importante que tenha o máximo de informações possíveis para que a pessoa que concorra a essa vaga, se inscreva a essa vaga, saiba exatamente o que ela está concorrendo. Mas para a empresa evitar esse retrabalho, é importante, como eu acabei de falar, deixar claro ali no primeiro momento da entrevista quem é a empresa, quais são as atividades, o salário que está ofertando para aquela vaga, quais são os benefícios, porque a gente já falou aqui, benefícios é algo que, assim como o salário, né, enche os olhos dos profissionais. Então, se a empresa ela deixa ali à disposição alguns benefícios, deixe claro quais são os valores. Ou se não tem, deixar claro, não tem benefícios, porque o candidato ele pode optar ou não por continuar. Então, essa clareza, essa transparência vai evitar a empresa ter retrabalho lá na frente. Perfeito. Mas, como a gente está discutindo aqui, né, trazendo essa informação que muitas vezes tem a transparência, tem as informações, o candidato está ciente da vaga, tem a oportunidade muitas vezes até de parar o processo seletivo naquele momento e ali ele prefere continuar. Mas aí quando vão para as outras etapas, né, porque a gente sabe que o processo seletivo ele é composto por várias etapas. Tem um momento da entrevista, tem um momento muitas vezes de um teste para entender a parte técnica, muitas vezes testes comportamentais e tem aquela entrevista que é com o gestor, que geralmente são nas últimas etapas. Então, esse profissional, ele comparece às primeiras etapas, está ali disponível e quando chega realmente naquela última etapa, quer dizer assim, você vai fazer uma entrevista lá com o teu gerente e aí ele já nem te responde, né? Então, a gente está num momento do mercado de trabalho que é muito diferente, a gente sabe que existe essa mudança, inclusive do perfil profissional, mas uma coisa é importante a gente deixar para o pessoal de casa, né? Que é essa postura profissional, porque o que você transmite, né, é o que vai dizer se você vai realmente construir uma carreira de sucesso ou não. Então, essa comunicação ela precisa estar muito clara desde sempre. Oriana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco, viu? Bom dia. Eu que agradeço, Gilvan e Sofia, Obrigada, e até a próxima Poli. segunda-feira. Até a próxima. Gente, vamos falar sobre Arapiraca.